Você está assistindo ao Nosso Tempo. Natália Sopit está no estúdio. As principais notícias desta hora. A Comissão Europeia aprovou um novo pacote de ajuda de defesa para a Ucrânia no valor de mais de 6 bilhões de euros. Este financiamento abrange sistemas de defesa aérea e antimísseis, mísseis, munições e estações de radar, o que reafirma mais uma vez: a Europa apoia a capacidade de defesa e a resiliência da Ucrânia diante da agressão contínua por parte da Rússia. No dia da independência da Ucrânia, a Europa demonstra seu apoio inabalável e concreto. A Europa apoia a Ucrânia e nós forneceremos a ela tudo o que for necessário, quando for necessário. O financiamento, que faz parte de um empréstimo de 90 bilhões de euros para apoiar o país, surge em meio à escalada de ataques da Rússia com mísseis balísticos e drones. Considerando os 376 ataques com mísseis registrados apenas em julho, o fortalecimento da capacidade de defesa da Ucrânia torna-se uma tarefa cada vez mais urgente. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. No dia da independência, líderes mundiais chegaram a Kiev. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, o primeiro-ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, a presidente da Moldávia, Maia Sandu, e o presidente da Estônia, Alar Karis, chegaram à capital. Andriy Sybiha recebeu os convidados na estação ferroviária de Kiev. O ministro das Relações Exteriores observou: os ucranianos lutaram pela independência apesar de todos os desafios, e a ajuda dos parceiros internacionais é um componente importante da força da Ucrânia. Apoiar e ajudar a Ucrânia na guerra russo-ucraniana é a principal posição do Brasil. Quem informou isso foi o embaixador do Brasil, Rafael de Mello Vidal. Ele enfatizou: a Ucrânia precisa de parceiros na defesa e parceiros na diplomacia. E o Brasil é um desses parceiros para o fim dessa guerra. Estou muito feliz, muito orgulhoso de estar na Ucrânia, em Kiev, neste dia memorável, o Dia da Independência da Ucrânia. Só podemos estar aqui e apoiar a Ucrânia na esperança de encontrar pontes para o diálogo. Esse é o principal papel do Brasil, tentar encontrar uma solução diplomática para esta guerra. É precisamente por isso que estamos aqui, buscando superar as divergências, encontrar soluções, interagindo com o nosso governo no mais alto nível, do presidente a todas as outras instituições, para apoiar a Ucrânia e tentar encontrar uma solução pacífica para esta guerra. A Rússia não para de atacar cidades ucranianas com mísseis Onyx, mísseis guiados, drones Shahed e 143 drones essa noite. O exército da Federação Russa atacou a Ucrânia. O principal alvo dos ataques foi a região de Odessa, informou a Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores ucranianos do espaço aéreo abateram ou neutralizaram 114 alvos. Como resultado do bombardeio do exército da Federação Russa, parte de Konotop, na região de Sumy, ficou sem fornecimento de gás. Além disso, uma frota de ônibus de passageiros foi destruída. A informação foi divulgada pelas autoridades municipais. Preliminarmente, não há vítimas nem feridos. 5 pessoas ficaram feridas devido aos ataques russos na região de Odessa, informou a administração militar regional. Instalações de infraestrutura energética e de gás, armazéns e casas de veraneio foram alvo de ataques. Incêndios surgiram em alguns locais. No momento, os focos de incêndio já foram extintos. Em Dnipro, começam as celebrações do Dia da Independência. Em breve, a ação Asas da Unidade terá início na cidade. Seus participantes desenrolarão uma bandeira nacional da Ucrânia de 50 metros. Também acontecerá uma visita guiada exclusiva com o nome simbólico Corredor da Liberdade. E conosco, em transmissão direta agora, está a nossa correspondente Natália Guzak. Olá para você. Conte-nos como está sendo o Dia da Independência em Dnipro. Olá, Natália. Bem, na verdade, as celebrações já começaram. Literalmente, 1 minuto atrás, uma coluna estava parada perto de nós, carregando essas asas da independência. Agora, eles já foram para o local onde a performance em si acontecerá. Muitas pessoas vieram apoiar este evento. São adultos, crianças e estudantes. Na verdade, a missão deles aqui é carregar por um caminho bastante longo do parque uma faixa amarela e azul que tremula enquanto eles caminham. Ficam muito bonito. Nós mostraremos isso um pouco mais tarde em nosso resumo.
Bem, na verdade, o próprio dia da independência em Dnipro nos deram um presente pelo fato de que a noite passou tranquila. A noite passou na cidade sem bombardeios. E logo pela manhã, muitas pessoas se reuniram na Alameda da Glória. Elas já prestaram homenagem à memória daqueles nossos heróis falecidos que defendem, inclusive agora, a independência da Ucrânia e daqueles que, na verdade, morreram para que a Ucrânia fosse independente. Ainda tem muitos eventos, eles estão espalhados por toda a cidade por motivos de segurança. Já aconteceu uma regata, uma navegação de iates. Veteranos de guerra, militares e suas famílias participaram dele. Na verdade, foi feito para eles, para que pudessem se distrair um pouco da rotina, se desligar um pouco de seus problemas, passar um tempo com a família, passar um tempo na água. Parecia muito bonito para eles mesmos. Isso inclui também reabilitação, descanso e é parte de uma política social voltada aos veteranos. E, na verdade, para os moradores da cidade, também foi muito agradável ver os iates navegando pelo Dnieper, como em tempos de paz na Ucrânia independente. E todos nós esperam muito que esses tempos de paz cheguem para nós o mais rápido possível. Bem, nós perguntamos aos moradores de Dnipro, na verdade, com que ânimo eles recebem este dia, 35 anos de independência da Ucrânia, como eles se sentem em relação a isso e o que eles esperam de fato no futuro, como eles veem a Ucrânia do futuro e o seu lugar nela. Eu tenho muito orgulho de morar aqui, de como estamos defendendo nossa independência, lutando por isso, e todas as pessoas estão, de certa forma, sintonizadas com isso, concordam com isso. É como se estivéssemos ainda em um momento, bem, decisivo. Ou seja, estamos caminhando para a vitória e com certeza venceremos. Então, glória à Ucrânia! Eu não sou ucraniana, sou georgiana, meio georgiana. Meu pai era georgiano e minha mãe era ucraniana. Mas eu escolhi a Ucrânia para mim. Eu me sinto melhor aqui. Quero que a guerra acabe de uma vez por todas, que nós vençamos. Quero liberdade para nossos filhos, liberdade de escolha. Eu, pessoalmente, não tenho uma imagem do futuro. Eu só quero participar da sua construção. É por isso que ficamos aqui. É por isso que estamos criando nossos filhos aqui. Quero que, no futuro, não nos esqueçamos de qual foi o preço, do que a independência nos custou. Na verdade, apesar de uma data tão bonita como o feriado do Dia da Independência da Ucrânia, há pessoas que, mesmo hoje, no feriado, continuam trabalhando, continuam trazendo luz de volta para a casa de cada ucraniano. Como já ouvimos, houve casos hoje pela Ucrânia em que localidades ficaram sem energia elétrica. Pois bem, são justamente os trabalhadores do setor de energia que trabalham praticamente 24 horas por dia. Dizem que o mais difícil para eles foi justamente esta temporada a partir de janeiro de 2026, quando os bombardeios se intensificaram. E todos nós nos lembramos de como foram os nossos apagões, de quanto tempo tivemos que ficar sem luz. E agora eles não estão apenas restaurando o que já foi destruído e o que o agressor continua destruindo, mas também estão se preparando para a futura temporada de aquecimento, para o próximo inverno, restaurando as redes, colocando-as em ordem e reforçando a geração de energia. E propriamente sobre como eles conseguem fazer isso e que tipo de pessoas trabalham hoje no setor de energia, sugiro que assistam à nossa reportagem. Ainda assim, no fim do dia, quando tudo está energizado, os rapazes sentem que fizemos um trabalho correto. O ano de 2026 foi um dos mais difíceis para o setor energético ucraniano. Desde janeiro, os russos fizeram todo o possível para deixar a Ucrânia sem eletricidade e aquecimento, destruindo propositalmente transformadores de potência e outras instalações do setor. É neles que o inimigo, o agressor, ataca com mais frequência. E devido a isso, frequentemente são realizados trabalhos de reparo e recuperação, que muitas vezes são demorados porque o equipamento é bastante caro e não temos a possibilidade de substituí-lo tão facilmente. O especialista em energia ia praticamente todos os dias aos locais dos ataques russos para avaliar os danos. A primeira coisa que via era fogo e fumaça. O cenário real só se revelava após a extinção do incêndio. Lá tá tudo rasgado, danificado, destruído, o óleo tá vazando. O enrolamento que fica dentro do transformador tá todo para fora. E isso é ruim. Isso pode ser chamado de um tipo de ferimento. Para nós e para o equipamento, isso já é como um caso fatal. Mas mesmo com essas consequências, o equipamento era consertado e a energia elétrica era restabelecida para os consumidores. Nós simplesmente não temos outra escolha. Não há outra opção. Como podemos desistir quando todos nós entendemos que nosso trabalho é pela nossa vitória, pela nossa salvação, pela nossa vida futura?
Para reparar as áreas danificadas, os eletricistas frequentemente trabalhavam sem troca de turno com várias equipes ao mesmo tempo. As pessoas eram redistribuídas para as áreas onde sua ajuda era mais necessária, lembra Constantin. Ele próprio trabalha em uma unidade que verifica o estado das redes de cabos, elimina defeitos e realiza os reparos necessários para reduzir o risco de acidentes e cortes de energia no inverno. Mas em fevereiro de 2026, eles foram enviados para ajudar os colegas na restauração de uma subestação danificada. As condições eram muito ruins. Desde de manhã, desde cedo até o final da tarde, caía neve úmida, vento e aqueles montes de neve pelos joelhos, pelos quais tínhamos que nos locomover. A tarefa foi concluída, mas, claro, muita força e energia foram gastas para realizar esse trabalho. A situação mais difícil é nas regiões da linha de frente, onde chegam não apenas drones de ataque russos de vários tipos, mas também FPVs. Eles, por sua vez, frequentemente caçam as equipes que, após os bombardeios, restauram as redes elétricas. Nós entendemos que nosso pessoal e nosso equipamento são alvos, porque atraemos atenção nas regiões de fronteira. Quando trabalhamos com grandes máquinas, caminhões com plataforma elevatória e guindastes, nos tornamos alvos para os russos. Mas os trabalhadores do setor elétrico já se adaptaram a esse tipo de trabalho. Aprenderam a avaliar o nível de ameaças e a se retirar a tempo para uma distância segura. E mesmo apesar dos constantes ataques russos ao setor energético da Ucrânia, esta indústria não está apenas se recuperando, mas também se desenvolvendo graças a investimentos. Nós estamos nos esforçando e tornando nossas redes mais confiáveis. Estamos atualizando, modernizando, reparando, porque isso é necessário, para que, em futuros períodos difíceis, nossa rede seja mais resistente, mais nova, mais flexível. Estamos trabalhando nisso de forma muito ativa. E tudo isso para que a Ucrânia resista e se recupere o mais rápido possível após o fim da guerra. Natália Gussu, Vladimir Shendelov de Dnipro para o canal de televisão Freedom. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.